Olá, olá, senhoras e senhores, eu sou Andréa Maciel, seja muito bem-vindo ao meu canal, você que está chegando aqui pela primeira vez. Se inscreve aqui no canal, compartilha, participa aqui comigo, deixa suas dúvidas, suas perguntas, e para você que já acompanha o canal há um tempão, comenta aqui também o que você está achando dos vídeos, se você quer que eu aborde algum tema específico. E hoje, atendendo a pedidos de muita gente lá no Instagram, na minha página @terapia na mesa, eles me pediram muito para falar um pouco mais sobre saúde da mulher, sobre o feminino, essas coisas todas. Então quero atender essas pessoas e principalmente trazer aqui um pouco mais aqui para vocês o quanto de riqueza que a medicina chinesa traz com relação não só à saúde da mulher, mas aí o entendimento do corpo feminino, e o quanto isso também pode contribuir com o nosso autoconhecimento. Tudo isso extremamente válido e contribui muito com a nossa saúde, né? E aí, assim, vocês podem perceber que, assim, as mulheres, elas estão não só cada vez mais ganhando o seu espaço dentro do mercado de trabalho, mas também contribuindo aí nas grandes decisões da casa, grandes decisões das empresas, né? E a mulher, ela tá super em alta hoje em dia, não que ela estivesse em baixa antes, mas ela está em posições diferentes agora por conta de diversas conquistas. Isso é muito legal. A gente tem aí essa vertente aí do empoderamento feminino, sagrado feminino também. Isso tudo é muito valioso. Que bom que a gente conseguiu conquistar isso, né? Mas para que a gente possa também se manter nesses postos, ou seja, se manter aí aberto a essas oportunidades para nossa expansão, é muito, muito importante que a gente tenha aí saúde, disposição, né? E que a gente também conheça o nosso corpo, que a gente possa respeitar as nossas fases, não só o nosso ciclo menstrual, mas as fases de vida mesmo que cada um passa. E é justamente sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Então a medicina chinesa explica que de 7 em 7 anos a mulher passa por um amadurecimento no corpo dela e também na mente, né? Eu sempre falo que o corpo anda junto com a mente e com o nosso espírito, então é tudo junto. Então de 7 em 7 anos você vai ver transformações no seu corpo, e os homens passam por ciclos de 8 em 8 anos. E estes setênios, eles acontecem na vida da mulher desde que ela nasce. Então, a mulher do 0 aos 7, ela passa por um setênio, dos 7 aos 14 por outro setênio, e assim vai durante toda a vida. Cada um desses setênios provoca transformações e mudanças no corpo, na mente e no espírito daquele indivíduo. E é sobre isso que na medicina chinesa tudo é baseado nas manifestações da natureza, como eu sempre falo aqui, né? Então a gente fala muito de claro, escuro, dia e noite, frio e calor, dessas dualidades. E essas dualidades, elas foram observadas a partir então do olhar do homem para a natureza. E da mesma forma, esse olhar do homem para a natureza observou as manifestações das estações do ano. Então a gente tem primavera, verão, outono, inverno, né? E esse período de adaptação e de mudanças entre uma estação e outra. E aí, o que os chineses explicam durante isso? Que essa mesma situação de estações que a gente tem como primavera, verão, outono, a gente também tem no nosso corpo, ou seja, também nas manifestações aí destes setênios. Então a gente vai passar por um período que é primavera, a gente vai passar por um período que é outono, por um período que é inverno, e cada vez que a gente conseguir entender um pouco melhor o nosso corpo, por conta dessas transformações, a gente consegue não só ganhar um pouco mais de conhecimento, mas também de autoconhecimento. E isso pode contribuir com o nosso bem-estar, com a nossa aceitação e também com o nosso cuidado, né? Com o autocuidado. Então vamos lá, gente. O pessoal deve estar estranhando que eu tô de óculos agora, primeira vez no vídeo, mas já faz um tempo que eu tô usando óculos. Eu uso mais para trabalhar mesmo, e eu tô com hipermetropia, olha só, de tanto ler, eu lia muito à noite e isso tava forçando a minha vista um pouco. Daí agora eu tenho que usar óculos o tempo todo e também tô gravando de óculos. Bom, vamos lá, gente, é o que interessa. Do 0 aos 14 anos, a mulher passa por um período que a gente chama de madeira. A madeira, dentro do ciclo dos 5 elementos,
representada aí pelo fígado e pela vesícula biliar. Ah, André, isso quer dizer que o fígado da criança não tá bem? Não é isso, tá? E nem quer dizer que a criança vai sofrer doença do fígado, porque pelo contrário, todas as mulheres passarão pelo período de madeira, todas, tá? Então, de 0 a 14 anos, você vai passar pelo período de madeira. A madeira tem várias características, e a principal característica dela é a expansão, é o movimento. Então, você vê que a criança, ela tá sempre em movimento, ela tem energia, ela tem o yang em abundância, né? Energia em abundância. As crianças têm o corpo um pouquinho mais quentinho, né? Por isso que elas têm até uma tendência a ter febre com frequência, né? E nesse período dos 0 aos 14 anos, então, os órgãos estão em formação, né? Essa criança está começando a crescer. Enfim, essas manifestações, elas são, então, inteiramente ligadas ao movimento madeira. Então, a criança, ela é criativa, ela é expansiva, ela gosta de brincar, né? É difícil você ver uma criança muito quietinha, muito triste. Isso não é tão normal, né? Assim, claro que as pessoas, elas ficam tristes, mas a manifestação frequente de uma criança é dessa espontaneidade que é tipicamente do elemento madeira, tá? Isso é muito importante. E é muito legal a gente perceber que essa manifestação de criatividade, de espontaneidade, na verdade ela não pode ser reprimida, né? Então, se aquela criança é muito reprimida nas suas manifestações, ela começa a ficar tolhida, como se a gente ficasse o tempo todo podando o galho de uma árvore. Então ela cresce, você vai lá e poda, cresce de novo, vai lá e poda. Chega uma hora que começa a crescer menos, né? E é isso que acontece com as crianças. Então, se ela for muito reprimida, ela vai ficar com raiva, ela vai ficar frustrada, ela vai se sentir até dentro de um ato de rebeldia. Ah, eu vou fazer isso como birra, né? Como muitos pais colocam. Então, assim, é muito delicado, lógico, cuidar e educar uma criança, mas o que eu tô querendo dizer aqui é que as mesmas manifestações negativas do elemento madeira, como raiva, frustração, rebeldia, podem também surgir na criança quando ela é tolhida das suas manifestações naturais, tá? Isso é muito importante a gente pensar, tá? Do período aí de 14 anos aos 21, na verdade dos 14 aos 28 a gente tem o elemento fogo, né? Então manifestações do elemento fogo. Em especial dos 14 aos 21, existe aí o período da adolescência das mulheres, né? E muitas delas, elas passam pela menarca, né? Ou seja, a primeira menstruação. Essa época dos 14 aos 21 a gente chama de uma idade de Afrodite, olha só, porque justamente a mulher ela tá desenvolvendo o seu corpo, né? Tá desenvolvendo aí seus hormônios, ela entra numa fase onde ela começa a buscar relacionamentos, relações, né? Às vezes não necessariamente o relacionamento afetivo, mas as relações que ela tem sociais, ou seja, os amigos, a posição social, essa vida social, ela ganha muito espaço, ganha muito destaque, ela é valorizada nesse período, né? É importante a gente lembrar que o elemento fogo é o elemento dos relacionamentos, porque ele está relacionado ao nosso coração, né? Então, o coração ele manifesta tanto os nossos sentimentos, como também ele lidera as nossas emoções, porque é justamente no coração que é a sede do nosso Shen. Eu já falei sobre o Shen aqui em outros vídeos, né? O Shen é a manifestação da nossa consciência, que segundo os chineses está abrigado no nosso coração. O coração tem uma ligação direta com o nosso cérebro, então se você está com o coração saudável, você consegue também nutrir o seu cérebro e a sua cognição. Isso é muito importante. Então, a cognição ela está ligada à saúde do coração na visão da medicina chinesa. O que isso tem a ver com a adolescência? Porque é justamente isso, assim, o elemento fogo ele é a manifestação da nossa alegria, né, dos nossos relacionamentos, das nossas trocas mais profundas e significativas na vida, né? E aí, nesse momento que essa adolescente começa a olhar o mundo e ver o valor do mundo fora da sua casa, né? Então, até então ela estava ali com os pais, em poucas relações, agora ela tem um pouco mais de autonomia para ir para o mundo e experimentar coisas novas. Então, muito disso vem essa manifestação. Nesse período, a gente precisa lembrar que
começa também essas manifestações da constituição do nosso corpo. Então, se a mulher se ela tem o corpo frio, se ela tem o corpo quente, ela já vai ter essas manifestações desde os 14 anos, mais ou menos, né? E aí, o que acontece também é que muitas delas ou ganham peso ou perdem muito peso, então aquele corpo ele parece estar esquisito, mas não é nada esquisito, faz parte da formação de cada indivíduo, né? Só que o que acontece é que também, se a gente não começar a olhar para o nosso ser com carinho, com atenção, com cuidado, a gente começa a se comparar com as pessoas da sociedade. E é justamente nessa fase em que a autoestima, que deveria ser forte, saudável, natural, ela muitas vezes começa a declinar, porque essa mulher vai começar a se comparar com outras mulheres, ela vai exigir algo dentro dela com relação à sociedade. Então é muito importante esse elemento fogo estar consolidado, nutrido dentro dessa mulher, né? E isso envolve então amor próprio. É essa a lição nesse momento, tá? Muito importante também. Dos 21 aos 28, a gente tem aí o apogeu do elemento fogo. Olha só que legal, né? Então é o melhor momento para as mulheres engravidarem. Prestem bem atenção, dos 21 aos 28. Ai, Andréia, mas hoje em dia as mulheres estão engravidando até bem mais tarde. Sim, elas estão, mas em termos fisiológicos e energéticos, né, dentro do ponto de vista da medicina chinesa, o momento dos 21 aos 28 é o momento que você tem abundância de sangue, abundância de energia, abundância de yin, né, de yin e de yang, que precisam também. Então é o período que você está mais fértil, na verdade, né? Então você tem a saúde em abundância, tá plena, e elas ficam com energia, elas querem sair para o mundo, elas querem se relacionar, elas estão abertas. Tudo isso é energia do elemento fogo, né? Que tá aí trazendo essa mulher para o mundo. Isso é muito legal, muito bonito de se ver. E essa ida para o mundo também culmina com a faculdade, com o início dessa mulher agora dentro do mercado de trabalho. E ela começa a ter as suas primeiras realizações na vida. Então, por isso também que o autoconhecimento é importante, porque cada vez que essa mulher consegue descobrir mais o que ela gosta, onde ela tem talento, o que ela quer fazer no mundo, qual é a contribuição que ela quer dar para o mundo, né? Isso vem à tona nesse momento. E ela começa então a agir em prol disso, tá? Não necessariamente todo mundo precisa de estudar, todo mundo precisa casar ou ter filhos, por exemplo, porque essa mulher é fértil. O que eu tô dizendo aqui é que esse momento do elemento fogo é um momento onde a mulher precisa encontrar sentido e significado. Quando ela encontra sentido e significado nesse período, ela se fortalece e ela fica nutrida, ela vai ficar mais forte. E por que isso é importante? Porque depois, no novo período, no novo setênio que essa mulher vai passar, que é dos 28 aos 42 anos, ela vai entrar no momento de outono. Então, depois dessa fase onde ela ficou muito yang, quando ela estava muito para fora, olhando muito para a sociedade e querendo trazer a sua beleza para fora, no momento dos 28 até os 42, ela já entra no momento de outono, ou seja, toda aquela energia que foi para fora, agora essa energia ela é recolhida. Então, dos 28 aos 42, as mulheres começam a pensar, puxa vida, o que será que eu contribuí com o mundo? O que será que eu fiz da minha vida? Quais foram os aprendizados? Será que eu tô feliz? Será que eu não tô? Será que eu tô na profissão certa? Será que eu me casei com o homem da minha vida? Ou por que eu não me casei? Ou o que será que eu posso fazer ainda por mim, pela minha felicidade, né? Então, o momento do outono, da mesma forma que na natureza as folhas vão caindo, vão secando, o tempo começa a ficar mais frio, você vai querendo se recolher um pouquinho mais, é dessa forma também que acontece na vida dessa mulher. Então, ela vai sentir essas questões naturalmente, né? Ou seja, a vontade dela é de se recolher de alguma forma, né?
E aí ela também vai vendo essas manifestações no corpo. Então o outono, ele está muito ligado às funções do pulmão e do intestino grosso. Então a partir dos 28 até os 42, pode trazer essas manifestações, na verdade, na pele. Então a pele vai ficar um pouquinho mais seca, por exemplo, as fezes ficam um pouquinho mais ressecadas ou mais difíceis de sair. Então aquele intestino que era ultra power funcionante, chega lá pelos 35, com a perda do Yang também, do declínio do Yang Min, ele já passa a ter uma manifestação um pouquinho mais lenta, um pouquinho mais difícil, né? Por isso que é muito mais utilizar o uso de probióticos, por exemplo, é muito mais utilizado para adultos, né, mulheres acima dos 28 do que as mais novas, por exemplo, que estão ali no pleno funcionamento dos intestinos, né? E aí, nesse momento, então, essa mulher, ela novamente precisa olhar para dentro e encontrar quais são os seus valores, né? O outono, né, ele vai falar do elemento metal. O elemento metal diz respeito ao que tem de valioso dentro de você. Eu já falei isso aqui em vários vídeos aqui no canal, né? Então, assim, enquanto o elemento fogo traz para fora aquele amor que existe dentro de você e você quer manifestar isso para a sociedade, no elemento metal você recolhe esse amor. E aí você observa se você tem esse amor suficiente para dar e também é capaz de receber, né? Então, essa troca de dar e receber é importante para o elemento metal avaliar, né? Então, é justamente nesse momento dos 28 aos 42 que essa mulher passa por esses questionamentos e muitas vezes esses questionamentos, na verdade, eles podem ser somatizados no nosso corpo através de doenças, através de mal-estar, entende? Então, assim, eu sempre falo, muitas vezes, aliás, a maioria das vezes, né, o seu corpo tá falando com você, né? Então, assim, aquele intestino preso que tá ali há muito tempo e tal, puxa vida, será que não tem a ver com uma situação, com a sua postura diante da vida, sabe? É importante a gente olhar de uma forma integrada para as coisas. Então, o corpo tá sempre manifestando expressões da nossa consciência, né? E aí, o que essa consciência tá pedindo? Ela tá pedindo expansão, ela tá pedindo mudança, ela tá pedindo aprimoramento, sabe? Importante esse olhar, né? E quando a gente estuda essas fases da vida, a gente vai vendo que, naturalmente, cada um vai passar por essas fases de uma forma, ok? Mas quando algo daquela fase não está sendo trabalhado, ela vai começar a ter manifestações, assim, clássicas ali de ou doenças ou de desequilíbrios nos órgãos correspondentes. É muito importante a gente olhar isso, tá? Dos 35 aos 42, essa mulher, então, além de ter um enfraquecimento do Yang Min, que é o canal aí de estômago e intestino grosso, esse enfraquecimento, ele potencializa algo que as pessoas não gostam, ou seja, o ganho de peso. Então pode acontecer dos 35 aos 42, essa mulher ganhar até 10 quilos a mais. Isso é muito comum acontecer. Ai, André, mas tem pessoas que têm tendência a ganhar mais peso, tem pessoas que têm essa tendência, elas têm um yang um pouco mais fraquinho e elas podem ter o corpo frio. Mas o que eu quero dizer pra vocês é que, assim, esse ganho de peso, ele é levemente natural. Claro que se eu comer demais, qualquer um de nós comer demais e adotar uma vida sedentária, pode vir a ganhar peso, né? Mas o que eu quero dizer é que, assim, entenda que o seu corpo vai passar por várias fases, sabe? Então, chega um momento que pode acontecer do seu corpo mudar um pouquinho, ou de você ganhar um pouco mais de peso, ou de você não ter mais aquela energia toda que você tinha lá nos 20 anos, por exemplo, né? Isso, de alguma forma, ele é natural, é esperado isso, sabe? Então, não se cobre de ter um corpo lá de uma jovem de 18 anos se você tem 50, entende? Essa obrigação da saúde, da longevidade, da beleza, sabe? Isso é um mito, porque de alguma forma todos nós a cada dia estamos envelhecendo de alguma forma, né? Claro que a gente pode se cuidar, a gente pode se alimentar bem, a gente pode ter uma rotina saudável, mas nada disso vai impedir que o nosso corpo envelheça em algum nível, entende? Então é muito importante a gente entender que cada fase é única e a gente pode aproveitar o melhor de cada fase, porque todas as fases têm coisas boas. Tem coisas ruins, mas também tem coisas boas. E
É disso que é feita a vida, né? Isso que é o mais legal. E aí, dos 42 anos em diante, as mulheres passam pela fase do elemento água, né? Então, passei aqui pelos 5 elementos, tá vendo? Falei sobre o elemento madeira, falei sobre o elemento fogo, falei sobre o elemento metal, e agora, dos 42 em diante, ou seja, até os 100 anos, essa mulher, ela adentra ao período do elemento água. Elemento água traz várias questões aqui pra gente pensar, né? Esse é o momento do inverno, né? O elemento água, ele está relacionado aos rins e à bexiga. Os rins, eles governam a água, né, na visão da medicina chinesa. Então, esse é um ponto importante. Por quê? Nesse momento a gente tem aí uma perda ainda maior do nosso Jing, que é a nossa energia herdada pelos nossos pais, né? O período aí de 7 vezes 7, ou seja, 7 setênios vezes 7, dá o número de 49. Então, aos 49 em diante, a mulher vai passar pela menopausa, provavelmente, né? A menopausa representa, então, a cessação do ciclo menstrual, né? O climatério, toda aquela transição dentro desse período. E o que é importante a gente pensar? Muita gente não aceita a menopausa, não gosta e tudo mais, né? Só que na verdade, assim, menopausa é uma situação fisiológica natural na vida da mulher, todas as mulheres vão passar por isso, né? E é importante que haja menopausa, ou seja, de você, esse momento de você não perder mais sangue, não menstruar mais, para que você possa, para que esse sangue possa ser recolhido e utilizado dentro do seu interior. Por que eu tô falando isso? Porque se a gente menstruasse até os 100 anos, até os 80 anos, na verdade, a gente não ia nem conseguir viver tanto, entende? Provavelmente a gente não chegaria nem aos 80. Por quê? Porque o sangue é um elemento nutritivo no nosso corpo. Então, perder sangue com frequência, né, não é tão bom assim para o nosso organismo, porque ele vai fazer falta de alguma forma, né? Então, a mulher deixa de menstruar justamente para conseguir ter uma vida mais longeva, tá? Isso é muito importante, né? E essa vida longeva, ou seja, essa vida longa, esse momento aí do elemento água, dos 42 em diante, ele marca um momento de sabedoria da mulher, né? O elemento água está muito relacionado àquilo que está bem no nosso interior, né? Então ele está relacionado ao nosso medo, mas também à nossa coragem, ou seja, e também com o nosso alto valor, né? Ou seja, o que eu fiz da minha vida? Será que o que eu fiz tem valor? O que eu pude aprender? Quão valiosos foram as minhas experiências, por exemplo, né? Então o elemento água, ele vem trazer essa reflexão para a mulher. Não é à toa que as pessoas dizem que dos 42 em diante, esse é o momento da anciã. A gente olha a anciã e pensa assim, ah, é uma velhinha idosa. Não, com 42, 43 anos, você não está idosa, você não está velha, muito pelo contrário, essas mulheres estão ativas, estão trabalhando, estão lindas, estão contribuindo aí com a sociedade, com a sua família e tudo mais, né? Mas é um período onde a mulher tem mais sabedoria do que quando ela tinha com 18 anos. Ela já passou por várias experiências, por transformações, né? E aí ela começa não só a olhar para dentro, mas ela valoriza aquilo que está lá dentro, as suas experiências, as suas qualidades, os seus talentos. Isso é muito legal também, né? Nesse momento, a mulher também começa a questionar o que será que é a beleza, né? A beleza, será que ela só existe naquela mulher que tem 18 anos ou naquela adolescente de 15? Ou será que a beleza ela pode ter outras formas, outros formatos, né? A gente pode validar a beleza de várias formas, não necessariamente a partir de um corpo, entende? Existem outras variáveis dentro da beleza e é isso que a gente precisa questionar também, né? É muito importante porque muitas mulheres perdem a sua autoestima quando entram na menopausa, elas perdem a autoestima quando elas envelhecem, sabe? Porque a sociedade ainda cobra muito dessa questão do mito da beleza, né? Ou seja, a mulher tem que estar bonita, a mulher tem que estar fértil, enfim. E isso não diz respeito não tem a ver com a realidade, né? Por quê? Porque na realidade, como eu falei, cada dia a gente está envelhecendo um pouquinho mais, a gente pode se cuidar
Pode, mas o envelhecimento é certo para qualquer um de nós, né? Então essa mulher, ela precisa trabalhar muito os seus medos a partir aí desse período dos 42 anos em diante. Super, super importante, tá? Muitas mulheres estão entrando na menopausa precoce, é importante a gente lembrar aqui, né? Menopausa precoce é aquela que pode surgir ali entre 35 anos ou até menos, ou seja, bem antes desse período aí de 49 anos que é o tradicional, né? Essa menopausa precoce, na visão da medicina chinesa, tem a ver com deficiência de sangue. A deficiência de sangue, eu já falei diversas vezes aqui no canal, ela pode ter a ver com perda de sangue, alta perda de sangue de alguma forma, ou por hemorragia, ou acidente, ou várias gestações, por exemplo, ou também má alimentação. Então, a deficiência de sangue está muito atrelada com o que se come, com a forma que a pessoa está se nutrindo, né? E se essa deficiência de sangue então for significativa, ela pode levar naturalmente à menopausa precoce dessa mulher. Então, isso é uma questão muito importante que a gente trabalha bastante no atendimento, né, na clínica. Muito importante, tá? A menopausa, ela pode trazer várias consequências para a mulher, como osteoporose, atrofia muscular, dificuldade de concentração, insônia, excesso aí da sensação de calor. Ela pode trazer mudanças na pele, doenças coronárias, alterações hormonais, enfim. Quando você passa pelo período da menopausa, é importante se cuidar fisicamente também. Mas não só isso, o que eu tô querendo te dizer também é para você começar a refletir sobre as fases de você, mulher. Você teve aquela fase de adolescente, você teve a fase de início da vida adulta, então tudo isso é valioso, entende? E o que tem de valioso nesse momento? É importante refletir, porque cada momento é especial, cada momento traz aprendizados, né? Eu vejo muitas mulheres que não aceitam esse período, que não aceitam envelhecer ou brigam muito com isso, né? Porque a sociedade está cobrando, conforme eu falei. Mas é importante você refletir e se fortalecer, porque isso é valioso, né? No Oriente, a sabedoria, a longevidade, a idade avançada, ela é muito valiosa, porque essas mulheres que têm mais idade, elas podem contribuir muito com as experiências dela, com as histórias, com o seu conhecimento, sabe? E elas não deveriam ser deixadas de lado, muito pelo contrário, né? Elas podem nos ajudar também, tá? Dependendo do estilo de vida que você leva ao longo de toda a vida, você vai ver essa manifestação quando é lá na frente, depois dos 42 anos. Então, se você teve um estilo de vida que é mais tranquilo, mais saudável, você vai passar uma velhice um pouco mais saudável, né? E se você não teve isso, ou seja, você ficou estressada demais, você ganhou peso demais, ou você se alimentou muito mal, sabe? Passou por muitos desafios, assim, conforme naturalmente as pessoas passam. Então, toda a vida que a mulher passou, né? Então, tudo que a mulher passou ao longo da vida, na verdade, conforme ela conseguir gerenciar isso, né, dentro da vida dela, ou seja, estilo de vida, alimentação, gerenciar o trabalho, gerenciar o estresse, conforme ela lidou com isso, isso também vai se manifestar no final da vida, ou seja, no avanço da vida, né? Então, assim, se essa mulher não cuidou nada da saúde, não conseguiu ter aí um estilo de vida mais saudável, ela pode sofrer consequências, não só na menopausa, mas também no início aí da velhice, no início da idade avançada, sabe? Então é muito importante esse cuidado com carinho, com atenção ao longo de toda a vida. Muitas vezes as pessoas querem trabalhar, tratar, né, alguma doença, alguma manifestação, mas aí ela tá vendo só aquele período, né? Puxa vida, André, eu tendo muito, assim, eu tô com doença tal. Se eu comer tal coisa melhora, se eu fizer tal coisa melhora, melhora, tudo bem, a gente sabe que alimentos ajudam, fórmulas chinesas ajudam, ou de repente até um medicamento, se for necessário, ele é sugerido naquela doença, mas como é que foi, como é que você lidou com o seu corpo e com a sua saúde ao longo de toda a vida? Puxa vida, a vida inteira eu trabalhei demais, eu não descansei, eu dormia mal, e isso por 20 anos. Aí de repente, num período de 2 meses,
Você acha que você vai conseguir resolver tudo? Não é assim, gente. Não é assim. É toda uma mudança, não só de estilo de vida, mas de mindset. Ou seja, como é que eu vou cuidar da minha saúde a partir de agora? E é isso que eu quero que você consiga entender a partir desse vídeo. Ou seja, cuidar da sua saúde como você cuida da sua vida financeira, como que você cuida do seu relacionamento. Da mesma forma. Sabe? Não deixa para depois, cuida desde já, aprenda a olhar o seu corpo com carinho, essas manifestações, isso tudo é importante, independente se você sofre de alguma doença ou não, independente da idade em que você esteja, é importante cuidar da sua saúde. Esse cuidado com a saúde não é só quando você tem uma doença e vai lá no médico, né? É importante esse autocuidado, né? Observar as manifestações do seu corpo com frequência, tudo isso é muito valioso, tá? Então esse é o recado de hoje. Se você quiser conhecer o método Terapia na Mesa, onde eu te ajudo a restabelecer aí uma conexão com o seu corpo, uma harmonia com relação à comida também, tudo isso tá prontinho no meu método no site terapianamesa.com.br. Lá você encontra as informações. Qualquer dúvida pode me chamar e espero você. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!